Hoje eu vou estar explicando um pouco sobre aritmética em binário, né? Adição, subtração, sinal magnitude, complemento de um e complemento de 2. Aritmética em binário, falando sobre a adição, é a soma de números, né? Ou seja, uma soma normal, como a gente soma números na base 10, né? Somando bit a bit. Né? E aí uma coisa interessante, né, é porque quando eu chego em um momento em que eu tenho dois algarismos, né, dois ou mais algarismos, então eu tenho números restantes e esse número sobe, né? Eu posso dizer que é um número sobe, vai carry, borrow, enfim, você pode chamar da forma que quiser. Mas, para entender, aqui está um exemplo, né? Deixa eu caçar aqui uma caneta para conseguir explicar melhor para vocês. Aqui, você está vendo que eu subi um número, né? Já já eu vou explicar sobre como acontece essa soma. Aqui a gente tem os casos base, ok? Esses casos base aqui são aqueles casos fixos, né? Ou seja, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1, ou seja, por que aqui ficou 10? Né? Porque eu tenho dois algarismos. Então, esse aqui é o caso do meu carry mais 1, ou seja, eu vou deixar o meu número aqui embaixo, né? E subir 1. E assim por diante, né? Tendo dois ou mais algarismos, eu vou fazer esse carry mais 1 ou simplesmente vai 1. Né? E a soma ela não é diferente, assim como eu já disse, da decimal. Eu vou sempre começar da direita para a esquerda, né? Ou seja, do meu bit menos significativo para o meu bit mais significativo, né? A subtração, gente, ela é bem parecida com a adição, né? Pela diferença de ser subtração. Então, assim, não há muita diferença uma da outra. Né? Eu também vou vir aqui e subtrair bit a bit. Vou ter, no caso, só a única diferença aqui do meu vai 1 é porque eu vou explicar para vocês aqui a questão dos casos base, né? Ou seja, quando eu subtraio, nesse exemplo aqui, que é o meu caso especial, 0 menos 1, eu não obtenho, né, no caso, um número positivo, porque o meu 1 ele é negativo, né? Então, nesse caso, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou deixar 1, né? Só um momento. Eu vou deixar 1 e eu vou deixar 0 no caso, perdão, gente. Eu vou deixar 0 e vou subir um número, ok? A gente vai poder ver isso melhor nos exemplos que eu vou estar mostrando para vocês a seguir. Aqui temos o sinal magnitude, a representação dos números binários. Gente, assim, particularmente de tudo que eu estudei nesse assunto, esse foi o que eu mais me interessei, porque eu achei muito legal de se estudar. A representação em binário de binários negativos, sinal magnitude. Então aqui eu já vou começar a poder explicar para vocês melhor a questão que eu falei do 0 menos 1 lá na subtração. Aqui eu vou pegar por referência o meu 0 sendo positivo e o meu 1 sendo negativo. Né? Na representação do meu sinal magnitude, o meu primeiro bit, ok? Ele vai ser com relação ao meu sinal. E os meus bits restantes com relação à magnitude, né? Ou seja, aqui, né, vamos pegar aqui 1, representa menos 3. Por quê? O meu primeiro bit é 1, 1 é negativo. E 11 na minha base binária corresponde a 3 na minha base decimal. Então, eu tenho menos 3. Novamente, 110, né? 110, na verdade, 110 na base 2, né? O meu 1, ele está significando menos, e o meu 10 significa 2 na base 10. Então, eu tenho menos 2. Vou pegar um caso aqui com 0. Aqui, 0, 0, 1. O meu 0 significa positivo. E o restante, né? Os bits seguintes significa a minha magnitude, ou seja, o tamanho daquele número que eu tenho. No meu caso é 1, então eu tenho mais 1.
Portanto, é muito interessante essa representação, foi a que particularmente eu mais gostei, devido a essa diferenciação nos sinais, né? Uma forma de representar muito sofisticada. E aí, conforme a gente vai aprofundando no conteúdo, eu vou conseguir explicar melhor para vocês a questão do zero. Por que aqui temos duas representações para o zero? Ou seja, eu tenho mais zero, né, como vocês podem ver, e menos zero. Mas eu não posso ter mais zero e menos zero, porque o zero, ele é simplesmente um número neutro. Então, já adiantando para vocês, sempre que eu tiver mais zero e menos zero, eu vou simplesmente assumir, né, que ele é um número normal, é um número neutro, ok? E vamos aqui para o complemento de 1. O complemento de um número binário, é obtido substituindo cada zero por 1 e cada 1 por zero. Aqui vai complicando um pouquinho, mas ainda assim é bem interessante. Aqui no caso, esse exemplo aqui, peguei ele da internet, é exatamente do vídeo que a gente viu no YouTube. Então eu achei interessante poder pegar. Eu assumi, gente, que aqui eu fosse ter 3 bits. É um exemplo, tá? Com 3 bits eu consigo formar quantos algarismos diferentes? 8, porque 2 elevado a 3 são 8 bits diferentes. Né? E aqui é aquela mesma coisa que eu mostrei para vocês acima no sinal magnitude, né? No entanto, eu tenho mais 0 e menos 0, né? Eu não posso ter mais 0 e menos 0. Então, aí a gente começa a fazer esse estudo mais aprofundado. E como que fica aqui? Né? Eu trouxe esse exemplo aqui já pronto, vou explicar para vocês. Aqui eu tenho uma subtração, né? Porque no complemento de 1, a partir da magnitude, complemento de 1, complemento de 2, eu estou trabalhando com números negativos, tá? Como vocês podem ver. Então aqui eu tenho 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Ou seja, eu pego esse meu número e eu transformo ele numa soma. É porque é como se eu tivesse isso aqui, né? 1. Meu Deus, é bem difícil escrever com o mouse, né? Na verdade, eu nem estou usando o mouse, estou usando aqui o touch mesmo, né? Então, é como se eu tivesse isso aqui, 0, 0, 0, 1, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse número aqui e... perdão, esqueci do mais. Não, perdão, gente, aqui é menos e aqui é mais, ok? Então, eu estou pegando, basicamente, eu estou somando esses dois números, né? No final de tudo, por mais que seja negativo, eu estou somando. Então, aqui eu tenho uma soma. Como acontece? No complemento de 1, ó, 1 menos 0, 1. 0 menos 1, ou seja, cair naquele casinho que eu tenho 0 menos 1. O que eu faço? Eu assumo que ele tem 1 e vai 1, né? 1 menos 0, 1. 1 no caso mais, né, gente? Perdão. Mais 1, que dá 1. 1 mais 1, que aqui dá 2 algarismos. Eu vou colocar 0 e vou subir 1. Aqui eu tenho 1 e 1 mais 0, eu tenho 2 algarismos que corresponde a 10. Só que aqui eu tive esse número passando, porque na verdade eu vou subir esse número aqui também, ele vai estar aqui, né? Eu vou vir aqui e tal, eu tô descendo ele, ok? Eu não vou colocar direto, né? Não existe dar tipo, sei lá, número 10 e colocar 10 aqui. Eu vou colocar o 0 e subir, né? Nesse exemplo, desci o número. Quando eu desci, ele deu um estouro. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas 5 algarismos, né? 5 bits, e aqui eu tenho 6. O que eu faço? Eu vou pegar, retirando o meu primeiro algarismo, vou pegar todos os restantes, né? Colocar aqui e fazer uma outra soma com o meu primeiro bit, que no caso foi o do meu estouro, né? Fazendo essa soma, né? 1 mais 1 aqui vai ser um 2 algarismo, coloco 10, sobe 1, né? 1 mais 1, eu vou colocar 10. Vou subir 1, 1 mais 1, eu vou colocar 10. Vou subir 1, 1 mais 0 dá 1 e 0 mais 0 dá 0, ok? A questão que eu estou explicando para vocês aqui é, quando eu tenho dois algarismos aqui, né, no caso, isso aqui corresponde a isso aqui,
né? Quando eu tenho 3 algarismos, corresponde a isso aqui, 11, né? Mas como aqui eu tenho 2, então eu coloco 0, subo 1. Tenho 2, coloco 0, subo 1. Tenho 2, coloco 0, subo 1. Opa, aqui é 1 mais 0. Quanto que é 1 mais 0? 1. E 0 mais 0 é 0. Então, assim, a única diferença é que quando eu tiver esse estouro, eu vou pegar todo o meu número restante, exceto o primeiro bit, e depois vou somar com o primeiro bit. Se não tiver o estouro, um exemplo, se eu não tivesse tido esse número aqui, o meu resultado seria simplesmente esse, ok? Vamos lá para o complemento de 2. O complemento de 2 também é muito interessante. Tô pegando aqui também como exemplo a representação de 3 bits. Vocês podem perceber que uma coisa vai puxando a outra, né? Um bit para sinal e o restante para magnitude. Esse aqui é uma definiçãozinha muito interessante que eu vi no vídeo, ok? Eu achei muito assim, fácil para a gente assimilar. O complemento de 2, ele é o complemento de 1 mais 1. Mas que é o complemento de 1? O complemento de 1 é a inversão, né? Então, eu vou pegar aqui, eu tenho um complemento de 2, um exemplinho que eu trouxe para vocês, de 001. Eu quero saber, na verdade, eu tenho isso aqui, eu quero saber quanto que é ele no complemento de 2, né? Quanto que equivale 001. Ou seja, eu vou pegar o complemento de 1 mais 1. O complemento de 1 é sempre a inversão, 001 é 110 mais 1. Fazendo essa continha, vamos ter que... meu zoom está só um pauzinho, né? Opa, me equivoquei. Quanto que é 0 mais 1? Dá 1. E aqui o restante eu vou apenas descer, né? Então, esse é o meu número correspondente do complemento de 2. Então, vocês podem ver que para eu saber esse complemento de 2, que é o nosso último conteúdo agora, eu preciso ter um conhecimento do que é o sinal magnitude, primeiramente como faz soma e subtração, né? E vocês podem perceber, que um assunto puxa o outro, então é interessante que eu saiba todos eles para conseguir chegar até aqui, né? Então aqui tem um outro exemplo aqui bem mais exemplificadinho. Eu achei muito interessante poder trazer esses slides, essas figuras explicativas, porque, como dizem, né, desenhado fica mais fácil para assimilar, para poder entender. Então, assim, achei muito interessante essa dinâmica, né, essa didática aqui, por isso que eu resolvi trazer para vocês, né, além da explicação. Então aqui ele tá fazendo a mesma coisa, né, ele pegou um número, inverteu tudo, né? Onde tem 1 eu coloco 0, onde tem 0 eu coloco 1 e somo com 1. Somando com 1 deu esse resultado, ou seja, 0 mais 1 é 1 e o restante ele só desce. E aqui ele chega com o complemento desse número, né? Desse número aqui, né? Vou chamar aqui de 1 e de 2. Opa, perdão, aqui de 1. O complemento desse número aqui é esse aqui. Esse aqui que seria o 2, né? No caso. É isso aqui, tá, gente? Então, assim, é muito... depois que você consegue assimilar desde a primeira etapa, o assunto fica interessante, porque não fica cansativo ou difícil para compreender. Então, vamos lá. Aqui é o início dos exercícios. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso no início, mas eu trouxe isso aqui só para dar uma relembrada, né? Ou seja, na minha soma, 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. A partir de 2 ou 3 algarismos, é sempre o vai 1. Tem sempre o vai 1, porque a partir disso eu posso ter 2 ou mais bits. Então aqui, 2 bits, ou seja, eu tenho 10. 3 bits, eu tenho 11. Então a partir disso, vai ter sempre a questão do mais 1, do carry, enfim, do que você achar melhor. E aqui é a parte da subtração. 0 menos 0 é 0. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. E aqui eu entrei naquela questãozinha, né? Ou seja, 0 menos 1, 1 precisa emprestar 1. Então, 0 menos 1, eu vou ter o resultado 1. E independente do meu número posterior, eu vou sempre adicionar 1, vou emprestar, né? Se eu tenho ou se eu não tenho, não importa, eu tenho que emprestar, ok? Então aqui é só uma relembrada, uma explicaçãozinha mais a fundo, não sei se ficou tão legal a anterior, uma fixada, né? Digamos assim. Vamos lá para os exercícios. Na verdade, esse aqui, ele já veio pronto, né? Só que eu vou explicar
pra vocês. É porque, na verdade, eu esqueci de tirar daqui, tá, gente? Então, vocês me perdoam, mas aqui eu vou fazer a parte da soma. 0 mais 1, como a gente viu aqui, olha pra vocês verem tanto que é fácil você consultando a tabelinha. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1, ou seja, opa, eu tenho quantos? 2 algarismos, assim como aqui, ó, 2 algarismos. O que eu vou fazer? Coloco o 0 e vai 1. Né? O exemplo, ele tá bem enxuto, então aqui eu vou dar uma aprofundada. Vai 1. 1 mais 0 é 1, então vai 1. 1 mais 0 é 1, então vai 1. 0 mais 1 é porque não tá tão alinhado, mas esse aqui tá com esse, tá? Deixa eu só fazer aqui, porque eu tentei, mas não consegui alinhar tão bem, tá? Então, mas é assim. Aí, 0 mais 1 é 1. E quanto que é 1 mais 1? Opa, 1 mais 1 são 2 algarismos, que corresponde a 10. Eu vou colocar 10 aqui? Não, né? O que eu faço? Eu coloco 0 e vai 1, né? Nesse caso, ele vem aqui. Aí, eu desço. Ok? Então, é basicamente isso aqui, tá? O meu resultado final, Enfim, o meu resultado final Deixa eu só trocar a caneta aqui. Vai ser isso aqui, né? É porque eu não vou conseguir colocar tão alinhadinho ali. Um pouco difícil para escrever. Mas é isso. Então, basicamente, assim, se você tiver essa tabelinha, você vai conseguir fazer. Agora, gente, a partir de 3 bits, por exemplo. E se eu tiver 3 bits, como eu faço? Por quê? Que na tabelinha não tem 3 bits. Então, você, sei lá, se eu tiver 1, né? 0, 0, 1 e 0, 0. O que eu vou fazer nesse caso? Em vez de você somar esses 3 bits, porque a partir disso vai complicando, você quebra em partes. Sei lá, vou fazer primeiro esses dois. Faço esses dois, obtenho o resultado e depois faço com esse, ok? Só caso de curiosidade, de dúvidas, essa seria a forma mais dinâmica, mais fácil para você fazer e conseguir chegar no resultado correto, tá bom? Aqui vamos para a subtração. Quanto que é 1 menos 0? É 1. 1 menos 1, opa, 2 algarismos. Como eu faço quando são 2 algarismos? A mesma coisa, né? Deixo 0 e vai 1. Deixa eu ver. 1 menos 0 dá 1. 2 algarismos, né? Coloco 0 e vai 1. Não, na verdade... perdão, gente, desculpa. Desculpa, é porque aqui eu tô usando o menos. O menos, eu me equivoquei, perdão. Desculpa. Aqui, 1 menos 0 é 1. 1 menos 1 é 0. 0 menos 0 é 0. 0 menos 1, opa, entrei no problema. O que eu faço? Coloco 1, independente se eu tenho ou não para emprestar, eu vou emprestar. Entendeu? Então, aqui o que eu fiz? Eu emprestei. Quanto que é 1 menos 1? É 0. E 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. Vocês me perdoam porque eu tava aqui com a questão da soma ainda na cabeça, né? Então eu acabei dando uma bugadinha. Mas é isso. Assim, a título de opinião, né? Eu particularmente acho a soma até mais simples, porque a única questão dela é quando eu tenho 0 e 1. Mas sempre eu vou deixar 1 aqui e emprestar o 1 para o número seguinte, ok? Independente se eu tiver, se eu não tiver, esse será sempre o meu passo. Então, assim, ela é bastante simples e aqui tá bem intuitivo, né? Ou seja, tá falando empresta 1. Vamos agora aqui para o sinal magnitude. Ou seja, eu quero que você represente, né, os números mais 6 e menos 6 utilizando a representação com 4 bits. Mas como eu faço isso? Gente, assim, uma coisa que me ajudou a facilitar muito como no último conteúdo eu estava estudando sistemas de numeração, então eu já tenho essa conversão, né? Já tenho essa conversão dos números decimais para binário, né? Então eu já sei essa conversão, mas para quem não sabe pode começar a estudar, dar uma pesquisada e vai facilitar bastante. Ou seja, eu quero o mais 6 primeiramente. Quanto equivale o 6
o 6 decimal, quanto que ele equivale no, no sistema de base 2? O meu 6, ixi, calma aí, errei. O meu 6, ele equivale a 1, 1, 0 na base 2. O bom de escrever é porque o 2 não fica grande, aí não fica parecendo que é 1102. Aqui na base 10, 6 na base 10 equivale a isso aqui. Eu quero a representação dele positiva. Então, como eu vou fazer para ter a representação dele positiva? No meu slide anterior, aqui em cima, né, que eu já mostrei para vocês, inclusive, eu tenho que o meu 0 é positivo e o meu 1 é negativo, né? Equivale ao sinal de menos, o 1, e o 0 equivale ao sinal de mais. Só que aqui eu quero o 6 positivo, então eu vou acrescentar 0. Deixa eu só colocar aqui para ficar assim mais simples, menos 1. Então aqui, qual é a minha representação utilizando a magnitude do número 6? É 0, 1, 1, 0. Por quê? Porque o meu primeiro bit, ele é simplesmente o sinal. Então, o que eu estou falando para vocês, muito interessante, gostei muito dessa parte. Então, o meu primeiro bit, ele é o sinal. E os meus bits restantes, não importa se aqui eu tenho 3, se eu tenho 2, se eu tenho 5, 7, não importa. Os meus bits restantes equivale, né, corresponde à magnitude, ou seja, ao tamanho do número, ao quanto ele equivale, ok? Então aqui está a minha representação do mais 6. E o menos 6? Tá, o menos 6 é simples. Por quê? Porque eu sei que 6 na base 10 equivale a 1, 1, 0 na base 2. Bom, esse aqui é a soma número 6. E para ele ficar negativo? Opa, eu sei que o 1 representa o sinal de menos, o sinal negativo. Então aqui eu vou colocar o número 1, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho menos a minha magnitude. E a minha magnitude é 6. Então eu tenho menos 6. E aqui eu tenho mais 6, ok? Então assim, é muito simples, é muito gostosinho de estudar isso aqui. Aí vamos para o segundo exemplo. Agora eu quero a representação do menu 15, gente. Isso aqui é simplesmente você ir e conferir na sua base, se você sabe converter direto, ok? Não importa. Então, aqui eu quero 5 bits, por quê? Porque o meu número 15, na base 10, ele está equivalendo a 1, 1, 1, 1, né? Ou seja, ele já equivale a 4 bits. Ah, por que eu falei 5 bits? Porque eu quero saber o sinal dele, né? Eu quero saber o sinal. Então, para eu ter menos 15, não, vou começar com mais, perdão. Para eu ter mais 15, eu vou adicionar quem aqui? 0. Então, agora eu tenho mais, porque o meu 0 é mais, e esse número restante equivale a 15. Eu tenho 15 agora. Ah, e para ter o 15 negativo? Simples, agora todo mundo já sabe fazer. Eu tenho 1, 1, 1, 1, que equivale ao meu número 15, mas eu quero o número negativo. Então, vou acrescentar 1, que vai ter a ver aqui com o meu sinal, e o restante, a magnitude, com a magnitude 15. Então, agora sim, eu tenho menos 15, tá vendo? Então, assim, é muito interessante essa parte do sinal magnitude. E, por fim, vamos falar, né, sobre o número 9 no complemento de 2, né? Isso aqui, gente, é por isso que eu gostei muito de poder escrever, porque eu consigo representar o número 2 sem que ele esteja aparecendo parte da minha magnitude, entendeu? Porque ele está aqui representar a base, né? Não a magnitude. Então aqui, encontrar o binário puro correspondente ao 9, né? Ou seja, ao tamanho, a magnitude, ao módulo, enfim. E calcule o complemento de 2. O que eu faço para calcular o complemento de 2? Vamos aqui. É como eu vou pegar o complemento de 2 igual ao complemento de 1 mais 1. Então, vamos lá. Complemento de 2. Opa, deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou aproveitar aqui e já escrever. Porque como tá difícil para escrever, né? Vamos aproveitar. Complemento de 2 de... Ai, era para ter colocado assim.
complemento de 2 desse número aqui, né? Desse número 9, que é igual ao complemento de 1 mais 1. Quem é o complemento de 1? O inverso. Então, se eu tenho 1, 0, 0, 1, eu tenho 0, 1, 1, 0, mais 1, né? Vamos fazer isso aqui de forma mais legalzinha, bonitinha, né? Não de forma direta. Aqui. Ou, quanto que é 0 mais 1? Ah, é 1. E o que eu faço com esse restante? Desço. Ou seja, o complemento do número 9, que é o complemento de 1001 na base 2, é igual, né? Ou seja, esse complemento, deixa eu escrever aqui de forma mais bonita, o resultado final. O complemento de 2, né? Opa, deixa eu apagar aqui, perdão, gente. Ai, não peguei a borracha. É aqui, opa, eu tô errando, tá vendo? Então aqui, né, de 0, 0, Então, assim, gente, a gente pode observar que tudo que eu expliquei aqui, para eu chegar até esse resultado final, eu precisei de todos esses conhecimentos aqui básicos, né? Eu precisei de saber de tudo isso para eu conseguir fazer essas conversões, fazer essas somas, entender quando o meu primeiro bit significa um sinal, quando eu vou fazer, quando o meu 0 menos 1 vai significar um empréstimo, quanto que meus dois algarismos vai significar um 10, um 11 e assim por diante. Então, assim, é muito interessante saber disso tudo. E aqui, né, está meio bagunçadinho o meu slide, mas a ideia é realmente essa, era tentar resolver os exercícios. E eu optei, né, por colocar tudo assim explicadinho, né, tanto para a pessoa que for poder ler e entender, porque não sei se a minha linguagem ficou tão clara, e procurei explicar em cima do que eu trouxe, né, e em cima do que eu consegui aprender, né, e aí é isso. Espero que tenha gostado, né, e o que eu consegui entender e o que eu consegui passar, né, foi isso. Obrigada.